Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje será a correção da lista de exercícios que eu passei para vocês sobre algumas das principais forças existentes na natureza e a aplicação, claro, daquela segunda lei de Newton, ok? Bom, então vamos lá. A primeira questão da lista de exercícios, ela diz para a gente o seguinte, um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Pessoal, primeira coisa, vamos tirar da questão as informações, os dados que a questão traz para a gente, tá certo? O que é que ele diz aqui? Um corpo de massa igual a 4 kg. A massa igual a 4 kg. Essa é a massa do objeto, 4,04 kg, ok? Encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Ou seja, para eu colocar esse objeto em movimento, eu vou aplicar uma força igual a 60 newtons, ok? Sobre esse bloco para colocá-lo em movimento. Aí ele pede, calcule o valor da aceleração adquirida por esse bloco. Pronto, beleza. O bloco estava inicialmente, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, aqui está o nosso bloco, apoiado sobre uma superfície. Esse bloco estava inicialmente em repouso, e aí o que é que vai acontecer? Eu vou aplicar sobre esse bloco uma força de intensidade F igual a 60 kg. Claro, se ele estava inicialmente em repouso e ele entra em movimento, então ele vai variar a sua velocidade. E se há variação de sua velocidade, então existe uma aceleração. E é isso que a questão quer que eu descubra. Olha que questãozinha simples aqui, só para a gente começar a nossa lista de exercícios. Bom, se vocês lembrarem da segunda lei de Newton, ela diz para a gente o seguinte, que é conhecido também como princípio fundamental da dinâmica. Ela traz para a gente que a força resultante, ou a resultante das forças que são aplicadas nesse bloco, é igual à massa do bloco vezes a aceleração que ele vai adquirir, tá certo? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que nós falamos em força resultante porque algumas vezes, em algumas situações, vocês vão perceber que vão existir mais de uma força atuando sobre esse bloco. Não é o caso dessa questão, que só tem uma forçazinha que está puxando, empurrando esse bloco, fazendo com que ele entre em movimento. Se só existe uma força atuando sobre o bloco, então a força resultante vai ser essa única força que está aqui atuando sobre ele, tá certo? E a intensidade dessa força, a questão nos deu 60 newtons. Vou substituir, FR é 60, é igual à massa do bloco, a questão também nos deu 4,0 kg, ou apenas 4 kg, vezes a aceleração que ele vai adquirir. Como é que a gente resolve isso aqui? Você pode trazer quem tem a letra, o primeiro membro, número sozinho no segundo, lembrando de toda vez que você muda de um lado para o outro da equação, você precisa mudar o sinal, certo? Todo aquele processozinho que a gente está acostumado a fazer lá na matemática. Eu vou fazer de uma forma mais direta. Eu vou fazer só o seguinte, A é igual 60 sobre 40, sobre 4. Como foi que você fez isso aí, Adnan? É simples. Todas as vezes que eu vou resolver aqui a partezinha final da minha equação, o número que estiver multiplicando com a letra, o número que estiver multiplicando com a letra, ele vai sempre para o denominador, ele vai sempre para baixo. Quem está multiplicando com a letra é o 4. 4 vezes A. Então, eu tenho que A é igual a 60, 60, dividido por 4, tá certo?
Então, a aceleração adquirida por esse corpo vai ser igual a 60 dividido por 4, essa é fácil, né? 15 metros por segundo ao quadrado. Adnan, de onde foi que veio esse metros por segundo ao quadrado? É a unidade de medida da aceleração, tá certo? Então, finalizando a nossa questão 1, simples assim, ó, a aceleração adquirida por esse corpo é uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado, sem problema nenhum, tá certo? Bom, essa é uma questãozinha simples, só para a gente começar a nossa lista de exercícios, e aí eu passo já para a questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte: veja a figura abaixo. Nela, há um bloco de massa igual a 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido à ação de duas forças horizontais de intensidade F1 igual a 100 newtons e F2 igual a 75 newtons. E aí ele pede, determine a aceleração adquirida pelo bloco. Pessoal, vou fazer aqui a questão 2. Deixa eu dividir aqui o quadro para a gente responder a questão 2 aqui. Essa é a figura que ele traz na questão 2. Tem aqui a superfície, aqui eu tenho um bloco apoiado sobre essa superfície, certo? E esse bloco está submetido à ação de duas forças. Tem uma força empurrando ele nessa direção, nesse sentido. Essa força aqui é a força F1, tá certo? Que está deslocando o bloco nessa direção, nesse sentido, na horizontal e para a direita, tá certo? Só que, em contrapartida, deixa eu melhorar aqui um pouquinho aqui a seta. Em contrapartida, existe uma outra força atuando nesse bloco, certo? Que está na mesma direção, ou seja, na horizontal, só que em sentido contrário. Em sentido contrário. Essa força aqui é a força F2. São essas duas forças que estão atuando sobre o bloco, tá certo? E aí, vamos novamente tirar as informações que a questão traz para a gente. Ele diz que a massa desse camarada, a massa desse bloco, é uma massa de 2,5 kg, tá certo? O que mais? As duas forças, elas têm intensidades F1 igual a 100 newtons e F2 igual a 75 newtons. E ele pede para determinar qual é a aceleração adquirida por esse bloco. A aceleração eu não sei quem é, coloquei uma interrogaçãozinha ali, tá certo? Pessoal, vamos lá. Um bloco, duas forças atuando sobre esse mesmo bloco, uma força de intensidade 100 newtons empurrando ele para lá e uma força de intensidade 75 newtons empurrando ele no sentido contrário. Quem é que vai vencer dessas duas forças? F1 ou F2? Para que lado esse objeto vai terminar se deslocando? Para que lado esse bloco vai se deslocar? Bom, a força F1 ela vale 100. A força F2 ela vale só 75. Então, se eu tenho uma força de 100 newtons empurrando ele para lá e eu tenho uma força só de 75 newtons empurrando ele para cá, consequentemente, essa força F1, que é maior, ela vai terminar vencendo, ela vai terminar prevalecendo. Então, o meu bloco vai se deslocar nessa direção, na horizontal, só que nesse sentido, para lá. Tá certo? Por quê? Porque F1 é maior do que F2. Se essa força F2 fosse maior, ele iria se deslocar para cá. Beleza? Então, vamos lá. O que é que traz para a gente o princípio fundamental da dinâmica, ou aquela segunda lei de Newton? A dinâmica, ela diz que a força resultante é igual à massa do bloco vezes a sua aceleração. Mas lembra que eu falei aqui para vocês na questão 1? Se só tivesse uma força, a força resultante seria ela mesma.
Mas, nesse caso, como eu tenho mais de uma força atuando sobre esse bloco, claro que eu estou analisando só o movimento dele horizontal, não estou analisando as forças aqui na vertical, tá certo? Que elas não vão interessar para a gente nesse momento. Então eu tenho F1 e F2. Quem vai ser a força resultante aqui entre essas duas forças que estão atuando? Nós vamos fazer isso aqui, meus queridos, ó. A força resultante vai ser igual. São duas forças, F1 e F2. Como essas duas forças estão atuando em sentidos contrários, a minha força resultante vai ser F1 menos F2. Uma força menos a outra. Tá certo? E como é que seria F1 mais F2, Edna? Poderia ser? Poderia. Se as duas forças estivessem no mesmo sentido. Se eu tirasse essa força F2 daqui, trouxesse ela para esse lado e apontasse ela também na mesma direção, no mesmo sentido de F1. Aí ficariam as duas forças no mesmo sentido. Aí a força resultante seria F1 mais F2. É bem lógico isso, não é verdade? Se eu pego duas forças e começo a empurrar esse bloco, claro que eu vou ter mais facilidade para fazer com que esse bloco entre em movimento. Diferente do que está acontecendo aqui, já que essa força F2, ao invés de estar ajudando o F1, ela está atrapalhando, está no sentido contrário. Então, ó, a força resultante vai ser F1, que são 100 newtons, menos F2, que são 75 newtons. Logo, a nossa força resultante vai ser igual a 25 newtons. Se a questão estivesse me perguntando só quem é a força resultante, acabaria aí. Mas não é isso que ele quer saber. O que ele quer saber é quem é a aceleração. Bom, agora ficou fácil, porque a força resultante eu já sei que vale 25. A massa do bloco, a questão me deu, 2,5, vezes a aceleração. De novo, ó, equaçãozinha, funçãozinha do primeiro grau, ó, apenas uma incógnita, uma letra. Eu vou fazer A é igual 25 dividido por 2,5. Ó, quem está multiplicando com a letra, desce sempre dividindo, passa para o denominador. Adina, não sei fazer assim não. Então você faz seu processo normal, ó. Pega o 2,5 vezes A, joga para o primeiro membro com sinal negativo, pega o 25, joga para o segundo membro também com sinal negativo, multiplica todo mundo por menos 1, vai ficar todo mundo positivo. Então você passa o 2,5 para lá dividindo, que vai voltar para isso aqui que nós acabamos de fazer. Tá certo? Então a aceleração vai ser igual 25 dividido por 2,5, aqui nessa também é fácil, não precisa nem esquentar minha cabeça, vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração adquirida por esse corpo que nós deslocamos aplicando essas duas forças F1 e F2, tá certo? Deixa eu sair da frente para vocês poderem ver a questão, para vocês fazerem o print da primeira e da segunda questão, que nós já estamos passando nesse momento para a questão 3, tá bom? Vou apagar aqui a questão 1, deixa eu ver se eu vou precisar dessa figura. Vamos lá, questão 3. A questão 3 agora, meus queridos, nós vamos falar um pouco sobre a força-peso. Força-peso, que também é uma das forças trabalhadas nesse assunto. Então, olha só, o que a questão 3 diz? Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 kg, ó, a pessoa possui uma massa igual a 80 kg, ok? Qual o seu peso na superfície da Terra? Ele quer saber qual é o peso dessa pessoa aqui na Terra. Coloquei assim, ó, PT, peso na Terra, tá certo?
E na superfície da Lua. Ele quer saber também qual vai ser o peso dessa pessoa lá na superfície da Lua. Eu não sei nenhum dos dois. Mas o que é que a questão me dá mais de informação? Ele diz o seguinte, ó, considere a aceleração da gravidade na Terra, a aceleração da gravidade G aqui na Terra, vou botar assim, ó, GT, só para dizer que a gravidade aqui na Terra, ele manda eu considerar igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, e ele manda eu considerar a gravidade lá na Lua igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Essas são as informações do bloco aqui na Terra, desse objeto aqui na Terra, dessa pessoa aqui na Terra, e essas são as informações lá da Lua. E ele quer que eu calcule o peso dessa pessoa aqui na Terra e o peso dessa pessoa aqui na Lua. Pessoal, vamos lá. O que é a força-peso? A força-peso é uma interação que existe entre os corpos, tá certo? A força-peso é uma interação, nesse momento, é uma interação que existe entre o meu corpo e o planeta Terra. Essa força-peso é uma força que o planeta Terra exerce sobre o meu corpo, me puxando sempre para o centro da Terra. Me puxando sempre, ó, entre aspas, me puxando sempre para baixo. Tá certo? Cuidado com esse para baixo. É me puxando sempre para o centro da Terra. Tá certo? Então vamos lá. A força-peso, ó, de um modo geral, a força-peso, se eu quero calcular o peso de um corpo, vai ser a sua massa, a massa desse corpo, vezes a aceleração da gravidade nesse local. Tá certo? Bom, aqui na Terra, próximo aqui à superfície da Terra, o valor da aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Na maioria das vezes, ou em algumas questões, eles podem aproximar esse 9,8 aqui, ó, para 10. Mas nessa questão específica, eu não irei aproximar, por quê? Porque a questão diz, considere a aceleração da gravidade na Terra igual a 9,8, tá certo? Então, por isso, eu não irei aproximar. Quando eu puder aproximar, a questão vai dizer, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade na Lua, ela é menor do que aqui na Terra, tá certo? Então, se eu conseguisse chegar à superfície da Lua, a aceleração da gravidade, ou seja, a força com que a Lua iria exercer sobre o meu corpo, puxando para baixo ou puxando para o centro da Lua, vai ser menor do que aqui na Terra. Por quê? Porque lá a aceleração da gravidade é menor. E por que lá na Lua é menor, Dinan? Porque a massa da Lua é menor do que a massa da Terra. Claro, o planeta Terra é muito maior do que a Lua, tá certo? Então, por isso, a aceleração da gravidade lá termina sendo menor. Se eu quero calcular o peso do corpo desse objeto aqui na Terra, vai ser igual, ó, o peso aqui na Terra, vou botar assim, é igual a massa do objeto vezes a gravidade. Meus queridos, prestem atenção nessa informação aqui, ó. No enunciado da questão, ele diz, a massa do objeto na Terra é 80 kg. Essa massa dele vai ser 80 kg aqui na Terra, a massa dele vai ser 80 kg lá na Lua, a massa dele vai ser 80 kg lá em Júpiter, em Saturno, em qualquer lugar que estiver, a minha massa, a massa do meu corpo vai ser a mesma, a massa não muda, tá certo? A massa não muda, o que muda é o peso. Porque o peso depende da gravidade naquele local, tá certo? Então a minha massa, ó, se eu for lá para a Lua, eu não vou ficar mais magro lá na Lua, tá certo? Eu vou continuar com a mesma massa, porém eu posso ficar mais leve, tá certo? Eu vou ter mais facilidade para me locomover lá na Lua, porque a gravidade de lá é menor. Então, o peso do corpo aqui na Terra, ó, o peso dele aqui na Terra vai ser igual à massa dele, que é 80, vezes a gravidade aqui na Terra, que é igual a 9,8. Logo, o peso aqui na Terra vai ser igual. E Ednan, e essa continha? 80 vezes 9,8. Ó, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 8, 64. Não é isso? 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 8 é 64. 9 vezes 0 é 0,
9 vezes 8, 72. 0, 4, 6 e 2, 8, 7. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então o peso dessa pessoa aqui na Terra vai ser igual a 784 newtons. Esse é o peso dessa pessoa aqui na Terra. E lá na Lua, deixa eu colocar aqui, ó, na Terra, aqui no planeta Terra. E lá na Lua, como é que vai ficar a situação dessa pessoa? O peso é a massa vezes a gravidade, em qualquer lugar. Só que agora, eu estou chamando assim, ó, de PL, porque é o peso lá na Lua, com a gravidade dele da Lua. Então, o peso na Lua vai ser igual. A massa dele, lembra que eu acabei de falar? A massa não muda, a massa continua 80 vezes, só que a gravidade lá na Lua é 1,6. E aí eu faço a continha, ó, 80 vezes 1,6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 8 vai dar 54, ok? 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8. 0, 4, 8 e 5, 13. Eu tenho uma casa aqui depois da vírgula, uma casa a vírgula. Logo, o peso na Lua vai ser igual a 134 newtons. Qual a diferença do peso dele aqui na Terra para o peso dele lá na Lua? Tá certo? Ok? E aí, ó, está respondida a questão 3. Vou sair da frente mais uma vez para que vocês possam conferir o resultado de vocês. Ok?